Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o PodCor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio. Hoje, o nosso assunto, eu e Maria Clara Alencar, vamos falar sobre os cuidados com as nossas crianças, né? A gente tem que cuidar das nossas crianças não só no âmbito doméstico, né? Não só dentro de casa, mas também nas escolas. É disso que a gente vai tratar hoje, né, Maria? É isso mesmo, Maurício. Olá a todos, é um prazer estar com vocês hoje. A gente vai falar sobre um tema muito legal que a Defesa Civil está fazendo nas nossas escolas, que é o programa Defesa Civil nas Escolas. Para isso, né, a gente recebe dois convidados especiais. Você faça as honras. Prazer. Bom, a gente hoje está recebendo o coordenador, vamos falar certinho, né, Maurício? Hoje ele é o coordenador de Estudos, Pesquisas e Treinamento da Defesa Civil, Alexander Araújo, e também o Coronel Rodrigo Gonçalves, subsecretário de Defesa Civil aqui do município do Rio de Janeiro. Da casa já. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Alexander? Tudo bem, Rodrigo? Isso, Maria. Prazer estar aqui com vocês de novo em mais um podcast. É isso, falar da cultura da prevenção, que é importante para adultos, né, para nós, enfim, para a população do Rio de Janeiro em geral, mas é importante a gente desenvolver isso nas crianças, né? Vou começar com o Alexander, que o Rodrigo está todo dia com a gente, o Alexander está de vez em quando aqui. Eu trouxe um convidado novo. É isso, convidado a fazer uma rotatividade. É bacana, é importante, né, a gente colocar na cabeça das crianças desde cedo, né, como é importante a gente cuidar da vida, da própria vida e cuidar da vida do próximo, né, enfim, em situações de risco, em situação de perigo, né, Alexander? Obrigado. Primeiramente, agradecer ao convite do COR, agradecer a Maria Clara, Maurício, Coronel Rodrigo, pela oportunidade de estar falando desse tema aqui tão importante, tão caro para nós da Defesa Civil, que é levar a mensagem de prevenção, a mensagem de resiliência para as nossas crianças. É um projeto de longo prazo, né? O que a gente pretende com isso? Preparar, né, as nossas crianças para que a gente possa ter uma sociedade cada vez melhor preparada e mais resiliente aos riscos, né, mais resiliente a questões dos desastres. E não somente os desastres da nossa cidade, a preparação para as chuvas, mas principalmente o dia a dia, né? A informação que o projeto Defesa Civil nas escolas leva para as crianças são informações para que essas crianças possam se preparar enquanto cidadão, enquanto, né, pessoas importantes para a nossa sociedade futura, né? Então, quanto melhor a gente fazer esse trabalho de preparação junto às nossas crianças, a gente está contribuindo na construção de uma sociedade melhor preparada, de uma sociedade mais resiliente aos riscos, mais resiliente à questão dos desastres. E a gente aborda uma série de temas nesse projeto Defesa Civil nas escolas que vai nos ajudar com essa nossa missão, com essa nossa ousada missão, que é preparar uma sociedade melhor preparada, uma sociedade mais resiliente. Então, são primeiros socorros, é a preparação para as chuvas, é a questão de como se comportar dentro de casa, a questão dos aparelhos elétricos, e a gente poder apresentar para esses jovens, para essas crianças, né, que às vezes uma mínima percepção pode salvar vidas. Esse ano eu tive a oportunidade de acompanhar junto com a Maria Clara lá na Cidade das Artes a cerimônia de lançamento da edição 2025 do Defesa Civil nas escolas. Já tem quanto tempo, são quantas edições, quantos anos que esse programa já está aí percorrendo as escolas do município do Rio de Janeiro, Rodrigo? Isso, Maurício. Isso é um projeto, né? Foi uma encomenda, né, na verdade, do prefeito da época, que era o nosso prefeito Eduardo Paz, né? Que ele queria um projeto que a gente conseguisse realmente mudar a cultura de prevenção da cidade, começando justamente pelos mais jovens, né? E em contato, né, com os vários órgãos da cidade, a gente sabe que a Secretaria Municipal de Educação é quem cuida, né, dos nossos jovens. E através das escolas a gente conseguiu essa parceria fantástica, educação e defesa civil, levando resiliência, né? Ou seja, em 2013 a gente conseguiu implementar o primeiro projeto. No início era até um projeto voltado mais para os alunos, né? Ao longo do nosso podcast a gente vai explicar um pouquinho. Hoje a gente consegue atingir os alunos e também os professores, que eles acabam multiplicando isso para toda a comunidade escolar do entorno. Mas são 13 anos de sucesso, né? Fazendo agora em 2025, e a ideia é justamente, através dessas nossas crianças, dos jovens, criar uma cultura de prevenção na cidade do Rio de Janeiro. E eu queria saber com vocês quais são essas atividades. Araújo, você pode me explicar mais ou menos como são essas atividades nas escolas? Vocês vão periodicamente, os professores recebem esse treinamento? Você pode explicar para a gente um pouquinho, por favor? Com certeza, Maria Clara. O projeto, como o Coronel colocou, ele inicia
as suas atividades lá em 2013. Né? Quando a gente pensa em defesa civil nas escolas, vem a imagem do instrutor da defesa civil fazendo uma atividade diretamente com as crianças. E foi dessa forma que a gente começou. Lá em 2013, nós íamos às escolas ao longo de todo o ano letivo fazendo atividades diversas com essas crianças. Desde uma atividade de percepção de risco até a gente poder escalar para questões de educação ambiental e finalizando com um simulado de evacuação naquela unidade escolar. E aí um grande desafio foi colocado para a gente. Que desafio era esse? A gente tem uma rede municipal imensa, mais de 1.500 unidades escolares na nossa rede municipal. A gente entende que a mensagem de prevenção e resiliência deve ser acessível a todos. Né? A gente não pode negar esse tipo de informação para ninguém, porque a informação, né, Coronel, é a informação que salva vidas, né, que protege a vida das pessoas de uma maneira muito objetiva. E o nosso dilema era o seguinte, poxa, numa rede de mais de 1.500 escolas, a gente, ao ano, atender em torno de 40, 45 escolas, é uma cobertura muito baixa. A gente perde em efetividade. E toda a rede ela precisa ter acesso a esse tipo de informação. E aí a gente tem um momento marcante na nossa sociedade, que é a pandemia, né? E a partir da pandemia vem conosco a oportunidade da gente reformular esse projeto. Então, desde 2022, que a gente tem uma nova metodologia na aplicação do projeto Defesa Civil nas escolas, e aí a gente tem aquela lição aprendida da pandemia, que a gente não precisa estar presencialmente aos locais para a gente poder disseminar a informação, e a gente começa com um projeto piloto de capacitar professores de maneira voluntária em 3 módulos, a gente começou com 4, hoje são 3 módulos online, para que esses professores capacitados com a informação útil de proteção e defesa civil, eles possam ser capazes de multiplicar essas informações nas suas turmas. A Defesa Civil entende que o principal elo nessa nossa corrente aqui de prevenção é o professor, é o educador. É ele que detém a expertise de trabalhar com seus alunos, as melhores metodologias, e a gente só instrumentaliza esse professor com as melhores informações e também com sugestões de metodologias criadas por nossa equipe de educação da Defesa Civil. E aí a expectativa é que esses professores eles possam trabalhar de maneira transversal junto aos seus estudantes, de forma voluntária, conceito de proteção e defesa civil. Com isso, a gente tem um crescimento exponencial da nossa cobertura, porque a gente não precisa estar na escola. Quem vai trabalhar o conceito é o próprio professor. Né? Com isso, a gente ganha lastro, a gente ganha tempo para trabalhar outros temas, que também são muito caros e muito importantes, que é a questão da proteção da unidade escolar do ponto de vista de, se houver um princípio de incêndio, quem é que pode utilizar um aparelho extintor com a devida capacidade para poder evitar que aquilo se torne uma tragédia. Se tiver uma pessoa engasgada ou uma pessoa tendo um mal súbito dentro da escola, será que eu posso capacitar pessoas para poder fazer esse tipo de atividade e salvar uma vida? Então, a gente começa a se dedicar, dentro do próprio projeto de Defesa Civil nas escolas, a capacitações técnicas de prevenção e combate a princípios de incêndio e também de primeiros socorros, né? Numa parceria com a Secretaria de Educação, no atendimento, inclusive, da própria Lei Lucas. Né? Então, e com isso a gente também ganha mais tempo para poder atuar junto às crianças nas escolas. Né? Então, se a gente lá atrás a gente ia em 40 escolas por ano, hoje a gente consegue ir no mínimo a 35 escolas estar presencialmente, mas existe todo um trabalho, né, que foi feito junto aos professores e à comunidade escolar, de tal forma que a Defesa Civil se faz presente com seus conhecimentos em toda a rede municipal de educação. Hoje a gente consegue ter uma cobertura de 100% da rede com pelo menos um profissional capacitado em proteção e defesa civil, seja em primeiro socorro, seja em prevenção e combate a princípio de incêndio, seja numa turma que foi visitada pela equipe da Defesa Civil ou num professor capacitado com os conhecimentos para que eles possam, né, trabalhar de maneira transversal os temas de proteção e defesa civil. Então, hoje é um projeto muito mais abrangente, muito mais completo, que atende não somente a questão do conhecimento de proteção e defesa civil junto às crianças, mas conhecimentos técnicos também que podem ser muito importantes na rotina da proteção daquela unidade escolar. E o professor, né, Rodrigo, tem a maturidade, tem toda a técnica, né, enfim, estudou, se preparou para isso, né, a didática para transmitir esse conhecimento à criança. Mas tem um ponto interessante que não me sai da cabeça,
quando tive a oportunidade de acompanhar lá a cerimônia na Cidade das Artes, o brilho nos olhos das crianças. As crianças realmente ficam encantadas com a possibilidade de poder estarem ajudando, desempenhando, enfim, um papel do super-herói, né? O cara é o adulto, ele cresce a criança cresce numa situação dessa em termos de responsabilidade. Eu tenho um filho pequeno em casa, tem 2 anos, ele ainda está na idade de ser cuidado. Mas a convivência com o filho mostra que as crianças são espelhos dos adultos, né? As crianças se inspiram em tudo que nós adultos fazemos e absorvem tudo, né? E acho que a importância de fazer esse trabalho com a criança é isso, né? De inspirar as crianças e não só a cuidarem do próximo, né? E cuidarem da família, cuidarem de si e talvez até formando futuros bombeiros aí na frente, agentes de defesa civil, né? Acho que as crianças se inspiram nesses exemplos e acho que esse programa é importante também por isso, né? Isso. Como o Araújo falou, né? Hoje o foco, a gente faz a capacitação do professor, até para facilitar o aprendizado depois da criança. O professor que está com ele no dia a dia, entendeu? Todo dia lecionando, explicando as suas matérias de português, matemática, inglês. Era estranho, né, Araújo? Antigamente, a Defesa Civil iria 4 vezes até a escola, a criança só nos via 4 vezes durante o ano, entendeu? Até você quebrar aquele choque inicial, entendeu? Com o professor agora sendo capacitado e conseguindo aplicar, né, o que ele aprendeu com a gente para os alunos, até o aprendizado dos alunos ficou mais fácil. E o que a gente leva disso é justamente o conhecimento que as crianças adquiriram com os professores, né, através das aulas, que eles levam para suas casas, para suas comunidades. Esse é o grande ganho do projeto Defesa Civil nas escolas. É ter uma criança, principalmente das comunidades mais vulneráveis, né, das nossas áreas de alto risco geológico, as crianças que moram nas comunidades, nas favelas, né, propriamente dito. Quando ele chega em casa e ele vê que ele aprendeu com a gente, Defesa Civil, através de nossos professores da Secretaria de Educação, que ele pega o pai dele cortando aquele morro lá atrás para ampliar a sua casa, que ele sabe que é uma coisa errada, que pode causar um deslizamento, um desmoronamento da sua casa, aquele lixo que o pai e a mãe dele jogavam pela janela, né, o famoso pombo sem asa, né, dá o nozinho, joga o lixo no rio. Ele sabe, ele aprendeu com a gente que aquilo ali pode causar um entupimento que no final pode inundar toda a região dele, entendeu? Alagar aquele espaço onde ele mora. E com esse conhecimento que ele leva para sua casa, para sua comunidade, a gente tem efetivamente toda uma região vulnerável mais preventiva, mais atenta ao que acontece no seu entorno. É isso, acho que os pequenos ensinam para a gente, né? E vocês têm alguma história para contar para a gente que vocês lembram de alguma pessoa que foi impactada pelos ensinos do Defesa Civil nas escolas e eles conseguiram levar isso para casa e aplicar esses ensinamentos na rotina? A gente tem muitos exemplos, né? Alguns, inclusive, que foi compartilhado no próprio evento da Cidade das Artes, no caso do aluno Brian, que ele deu o testemunho dele. Foi muito legal. Né, ele contou que ele conseguiu, através de uma manobra que foi apresentada lá no projeto, salvar a vida da irmã fazendo a manobra do desengasgo. E ela expeliu lá o objeto que estava obstruindo a via aérea e conseguiu salvar a vida da irmã. Tem um relato também muito parecido, que é o testemunho de uma professora que participou do projeto em 2023. Essa professora, lá no momento do recreio, percebeu uma anormalidade também junto a uma criança e conseguiu também fazer a manobra, e essa criança também foi salva, né, de um possível evento fatal. Então, são conhecimentos como a gente coloca não só no Defesa Civil nas escolas, mas em todos os projetos da nossa Defesa Civil, que são informações úteis que salvam vidas. Você, de posse daquele conhecimento, tendo desenvolvido aquele conteúdo e tendo a habilidade e iniciativa certa no momento adequado, você vai salvar a vida de uma pessoa. Então, foram 2 tragédias que a gente tem aí evitados por conta dos conhecimentos que foram compartilhados no projeto de Defesa Civil nas escolas. Até colaborando, né? As histórias são inúmeras, entendeu? A gente tem, né? Infelizmente, até nas nossas escolas, né, o princípio de incêndio, né? Você tem alguma coisa, um curto-circuito, alguma coisa, um fogo na lixeira. E às vezes, quando o bombeiro chega, toda a unidade escolar, né, o professor já capacitado por nós, como o Araújo falou, 100% da nossa rede hoje tem pelo menos um
servidor da educação que foi capacitado ou em primeiros socorros ou em princípio de combate a incêndio, né? Como fazer, o que fazer, você evacuar a escola. E a gente tem inúmeros casos de que quando o bombeiro chega, a escola já foi evacuada, os extintores já foram utilizados. Muito importante que a gente sempre passa para os professores. A primeira coisa é ligar para os telefones de emergência. 193, Corpo de Bombeiros, 199, Defesa Civil. Mas hoje, em todas as escolas, a gente tem pelo menos um elemento da educação que ele sabe os procedimentos de como você retirar as crianças das escolas e o que fazer por um princípio de incêndio. E relatos também de professores que levam conhecimento de primeiros socorros, que eles atuaram em, às vezes, festas fora da escola, entendeu? Festas em família, festa na comunidade dele, na área, no bairro dele, que eles acabam salvando vidas. O mal súbito acomete a qualquer um, né? E já tivemos relatos de professores que salvaram vidas pelos conhecimentos que eles tiveram através do nosso projeto de Defesa Civil nas escolas. Perfeito. É interessante. Muito bom. Araújo, você como coordenador da área de ensino, né, de estudos, de pesquisa e de treinamento da Defesa Civil, a gente falou muito daquele treinamento prático, aquele treinamento clássico, né, da manobra, sim, da massagem cardíaca, da respiração boca a boca, né? Agora, foi muito falado a respeito da transversalidade de conteúdos, né? De que forma isso pode ser feito, né? Você adicionar, você colocar conteúdos de defesa civil, conteúdos da cultura de prevenção, de resiliência, por exemplo, numa aula de matemática, numa aula de português. Cara, essa pergunta ela é excelente, né? A gente sempre repete que a gente lembra da defesa civil, né? Infelizmente, isso é um mito que a gente precisa quebrar junto à sociedade, que a Defesa Civil é o órgão do desastre. Né? Se você liga a televisão e aparecer a imagem do Coronel Rodrigo, qual é a pergunta que você faz? O que aconteceu? Aonde que aconteceu? Deu ruim em algum lugar. Deu ruim. O telefone começa a tocar, qual é o problema? Onde qual é o problema? Está? E, na realidade, a Defesa Civil, dentro do seu ciclo principal de ações, né, quem manda, na realidade, é a prevenção e a preparação. Sim. Né? Quanto melhor preparados, quanto melhor for feito o trabalho de prevenção, menos tempo e menos esforço você vai se dedicar à resposta, a você trazer aquele ambiente à sua normalidade social. Então, a prevenção é que rege as atividades de proteção e defesa civil. A preparação é uma das atividades principais. E a gente associa muito a atividade de proteção e defesa civil à questão técnica da engenharia, da vistoria. São atividades importantes. Porém, se a gente for parar para pensar, Maria Clara e Maurício, a gente consegue enxergar a defesa civil em tudo. A gente consegue enxergar a atividade de proteção e defesa civil nas mais variadas áreas do conhecimento. Né? Então, por exemplo, numa aula de geografia, né, é muito fácil você trabalhar proteção e defesa civil quando você for falar da morfologia das montanhas e tudo mais. Quando você falar, por exemplo, de figuras geométricas, você explica o símbolo da defesa civil, porque esse hexágono ele tem um significado, esse triângulo equilátero ele também tem um significado. Então, você consegue aplicar conhecimentos relacionados à proteção e defesa civil nas mais variadas áreas do conhecimento, inclusive em aula de música. A gente tem uma atividade que é a atividade relacionada às paródias das canções populares, onde a gente traz uma informação de prevenção que a gente consegue trabalhar proteção e defesa civil na aula de música, na aula de matemática, na aula de português. Estimulando a criatividade das crianças em adaptar as letras, né? Exatamente. E isso fica muito evidente no feedback que a gente recebe dos professores. Porque o nosso principal objetivo a defesa civil ela tem que estar presente nas escolas, porém não fisicamente, através da mensagem, através do conhecimento. E aí o professor manda uma foto lá de um trabalho que ele fez na aula de inglês, trabalhando o conceito de proteção e defesa civil na língua inglesa. Que legal. Né? Ele traz lá conceitos de proteção e defesa civil na aula de arte, você montar um manequim de reanimação cardiopulmonar com garrafas PET. Né? Foi desenvolvido através, né, do conhecimento de proteção e defesa civil. A questão das figuras geométricas é algo muito fácil da gente aplicar numa aula de matemática, né, do triângulo, do hexágono, como eu coloquei aqui para vocês. Então, basta a iniciativa e o conhecimento prévio desse educador para que ele possa desenvolver a dinâmica que ele achar mais pertinente para poder trazer esse conhecimento de proteção e defesa civil nas suas aulas. E um dos módulos que a gente aplica a esses professores voluntários, que é o módulo 2, é justamente de instrumentalizar
esses professores com práticas que a Defesa Civil já desenvolve já há algum tempo, para que eles possam adaptar e aplicar nas suas turmas, que é a questão do jogo de tabuleiro, a questão das paródias, a questão da reflexão a partir de imagens, que é o Veja e Reflita. Tem até uma atividade voltada para a profissão de vocês, que é o Voz da Prevenção. Você pegar uma manchete de jornal e pedir para aquele aluno descrever, a partir da manchete, o que pode ter acontecido. Então, existem várias atividades que a gente pode adaptar para poder trabalhar proteção e defesa civil nas escolas, no mais variadas áreas do conhecimento possíveis. Não, muito legal isso. Compartilhando também um interno também, um bastidor, a gente foi gravar com algumas crianças, também, e uma delas aprendeu sobre essa questão de prevenção falando com a vizinha também. A vizinha jogava lixo para fora da janela e a criança foi lá e bateu na porta da vizinha e disse, por favor, para de jogar lixo pela janela, aprendi que não é possível, isso, que não pode. Então, isso, com certeza, realmente ensina bastante para as crianças. É justamente... Como o Maurício falou, é impactante quando os nossos filhos nos cobram Exato, por medidas erradas que estamos tomando, que às vezes a gente tomou a vida toda. Sim. A gente aprende na Defesa Civil que o indivíduo, o adulto, você mudar a concepção prevencionista dele é complicado, dá trabalho. Mas quando você pega o seu filho te cobrando, aquela história de você estar dirigindo... Primeiro, você já botou o cinto? Pai, você já botou o cinto? Você colocou o cinto em mim aqui no banco de trás? E a questão do sinalzinho vermelho, não adianta. Não tente passar o sinal vermelho com o seu filho no carro, porque ele, através das aulas que o professor vai dar para ele, embasado na Defesa Civil, ele vai te cobrar por você avançar no sinal vermelho. Os pais podem ser envolvidos de alguma outra forma, enfim, de alguma forma mais ampla, até pedagogicamente falando, enfim, didaticamente falando, em relação aos ensinos, de que forma eles fazem parte desse ciclo do programa. Quando a gente fala comunidade escolar, a gente foca muito no estudante, no professor e talvez naqueles trabalhadores da educação super importantes que fazem parte desse contexto. Mas pais e responsáveis também faz parte desse contexto. Então, essa inversão da lógica de que os filhos são espelho dos pais é justamente isso que a gente quer propor. Como o coronel colocou muito bem, são esses jovens, são essas crianças, dentro da sua rotina diária, poder chamar a atenção do pai quando ele joga o lixo pela janela, seja do apartamento ou do carro, de colocar o cinto de segurança, de não tomar nenhuma atitude insegura dentro de casa, o camarada que vai trocar a lâmpada e coloca um banquinho em cima da cama e fica lá se tremendo todo, ele pode cair, bater a cabeça e pode ser fatal. Sim. Então, quando essa criança começa a interferir com esse conhecimento na rotina do dia a dia, para a gente é uma atividade muito satisfatória. E a gente observa, a partir dos relatos e dos testemunhos de alguns pais, em algumas atividades que a gente tem a oportunidade de participar, que isso de fato acontece e não acontece com baixa frequência, não. Acontece de maneira recorrente, porque o conhecimento de proteção e defesa civil, quando ele chega à criança e sensibiliza a criança, aquilo ali se torna uma forma de ver a vida de uma outra maneira. E, de fato, é algo que impacta. Você dizer, você pode morrer, você pode ter um problema sério na sua vida, ficar... Enfim, você trazer isso para a criança, ela se sensibilizar e isso passar a interferir na rotina daquela família, para a gente é um sinal de que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo a coisa da maneira adequada. Muito bom. São mais de 12 anos de programa, São... 13, você falou, Vai para o 13º agora. Vai para o 13º ano. Tem ideia do alcance enfim, desse programa ao longo desse tempo? Quantas crianças, enfim, o ideal é que fosse a rede toda, mas a rede é gigantesca, imensa, mas se tem ideia, enfim, não necessariamente ser exato, mas uma ideia genérica de quantas pessoas, incluindo crianças, professores? Isso, lá no início, a gente capacitava 38, 43 escolas, quando a Defesa Civil tinha que ir, até a escola e fazia a capacitação apenas dos alunos, A partir de 2021, que foi aquele experimento que nós fizemos, Araújo, em 22, implementamos realmente esse primeiro módulo online e com os professores, a gente tem de impacto direto, cerca de 30 mil, entre professores
e alunos capacitados. Só que a gente quer justamente espelhar isso para a sua comunidade. Se cada um desses 30 mil capacitados puderem compartilhar o que eles aprenderam com os professores, o que eles sabem sobre prevenção, sobre primeiros socorros, sobre princípios de combate a incêndios, se eles puderem compartilhar para as suas comunidades, para os seus bairros, para os seus vizinhos, para a sua família, a gente tem um número aí exponencial, né? 30 mil vezes, bota aí 10, que se cada um for capacitar 10 pessoas, né? Incluir nisso, olha o número que a gente chega, né? Astronômico. E essa é a nossa política, por isso que a gente acredita que o caminho é esse, né? A gente conseguir capacitar os nossos jovens, que você leva esse conhecimento para a vida, entendeu? Não é igual eu estava falando com a minha sogra ontem isso, ela é professora também, né, da rede municipal, e ela estava falando, eu sei todos os afluentes do Rio Nilo, né? Mas os afluentes do Rio Nilo você vai lembrar lá, e ela, por ser professora, acaba gravando aquilo, sim, né? Sim. O que você aprende em defesa civil, né, não é para você passar na primeira, segunda e terceira série, que você nunca mais vai estudar. Sim. Que você aprende com a gente, com a defesa civil, é para a vida. São os primeiros socorros, a famosa manobra de Heimlich, né, que o pessoal fala do apertar para você conseguir desengasgar uma pessoa. A gente teve essa semana também, os policiais militares salvando um bebezinho que se engasgou, né, e as mães, os pais desesperados não conseguiam saber. Hoje as nossas crianças são capacitadas para fazer esse atendimento. Entendeu? É esse conhecimento que a gente quer que toda a cidade do Rio de Janeiro, por meio das nossas crianças do ensino municipal, né, de educação, consigam levar para as suas comunidades, para as suas áreas de atuação. Esse é o grande impacto que a gente quer que esse projeto surta, né? Essa é a ideia. Embora os nossos projetos, né, na nomenclatura, eles se limitem, por exemplo, defesa civil nas escolas, núcleo de proteção e defesa civil nas comunidades ou nas unidades básicas de saúde. Não tem limite, né? Porque o defesa civil nas escolas capacita professores, jovens, crianças, e esses elementos vão se multiplicar de forma exponencial, como o coronel colocou. Uhum. Conhecimento para a gente compartilhar, para a gente disseminar, para a gente pôr em prática. Isso não tem limite, não é só na escola, não é só na comunidade, não é só nas unidades básicas de saúde, é para toda a população, né? Para todas as pessoas, né? A nossa missão institucional é preparar as pessoas para uma vida mais segura, né? E aí quais são os nossos públicos preferidos, né? Os nossos públicos, a criança na escola, o professor, os moradores de área de risco, né? Os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, são públicos preferenciais. Mas essas pessoas, a partir do momento em que elas conquistam esse conhecimento, elas vão disseminar isso de maneira exponencial. E esse é o nosso propósito, fazer com que esse conhecimento possa chegar a todos. São muitas escolas que a cidade do Rio conta, né, da rede municipal, enfim, é realmente difícil de atender a todas ao mesmo tempo. Queria saber qual é o critério de seleção, de escolha, enfim, a escola, pelo fato de estar numa área de risco geológico, em uma área de potencial, enfim, onde há, por exemplo, sirenes. Como é feita a seleção dessas escolas? Existe algo que defina a seleção de uma unidade escolar para aderir? Como é a adesão ao programa Defesa Civil nas escolas? Na verdade, é um trabalho feito a 4 mãos, literalmente, né? Até agradecer o nosso secretário de Educação, Renan Ferreirinha, pelo apoio incondicional que ele dá ao projeto. Sem a parceria da educação, a gente não teria esse projeto com o alcance que ele tem hoje, entendeu? A gente acompanha o calendário escolar dos alunos, né? E entra na programação dos professores, né? São realizadas reuniões e depois é passado. E o nosso projeto, os professores se cadastram, se inscrevem de forma voluntária. Ah, legal. Né? Para você ter o alcance, a gente teve esse ano mais de 200 voluntários, né, da Secretaria de Educação. São os professores que não recebem nada a mais por isso, a não ser o conhecimento adquirido que eles vão ser capacitados, né, para repassar para essas crianças. Mas são voluntários que se cadastram através das ferramentas que a Secretaria de Educação fornece. Eles têm como base realmente as áreas de maior vulnerabilidade, né, dentro da proposta da educação, mas a gente, através desse trabalho conjunto, educação e defesa civil, a gente consegue colocar as melhores escolas nesse projeto para desempenhar essa função. Mas é aberta a toda a rede municipal esse cadastro.
Quando a gente divulgou o Defesa Civil nas escolas, a gente recebeu muitas mensagens de pessoas interessadas em ter esse curso nas unidades privadas. Vocês poderiam também incluir essas unidades de escolas particulares nesse curso também, ou é só mesmo para a rede municipal? Então, o projeto Defesa Civil nas escolas, ele é uma parceria formalizada entre a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Educação, né? Então, existe um calendário que ele iniciou, marcado aí pelo evento que a gente teve na Cidade das Artes, e a gente vai até o final do ano letivo com essas 3 atividades, né, básicas, que é a formação dos professores voluntários de maneira remota, para que eles possam aplicar esses conhecimentos junto às suas turmas, as capacitações práticas em prevenção e combate a princípio de incêndios e primeiros socorros, e também a ida às escolas com as atividades da Defesa Civil. Então, esse Defesa Civil nas escolas, ele é uma parceria formal. Não impede, de maneira alguma, que o organismo de proteção e defesa civil, diante da sua autonomia, também possa aplicar algumas dessas atividades nas escolas particulares. Lógico que, para isso, a gente demanda um planejamento, né, de disponibilidade de efetivo, agendamento e tudo mais, mas é um projeto que é uma informação, como eu digo sempre, ela não pode ser negada a ninguém, né? Mas o projeto de Defesa Civil nas escolas, a formalidade desse projeto é junto à rede municipal de ensino, né? Outros casos, outros pedidos a gente pode estar analisando, a gente pode estar verificando a possibilidade diante da demanda e disponibilidade, né? E, obviamente, havendo essa oportunidade, a gente atenderia com o maior prazer. E tem a questão até do nosso voluntariado, né, Araújo? Exato. Que a gente também pode lançar mão, né, se utilizar deles para a gente implementar, né, caso tenha esse interesse, né, das escolas privadas, né, a gente fazendo um acordo de cooperação, trabalhando direitinho, Exato. formatando esse projeto para a área particular de ensino, a gente consegue, através até dos nossos voluntários, que são interessados também na causa, no tema, entendeu? E a gente conseguiria, sim, atender essa clientela aí que possa surgir, né? Eu acho que esse conhecimento, como a gente já falou aqui, a gente leva para a vida, entendeu? A prevenção que você leva para a vida, e aí a gente vai ter realmente a nossa cidade do Rio de Janeiro, ela 100% na parte da educação mais resiliente. Até porque faz parte, né, da função social, né, do poder público, né, de democratizar o acesso à informação, e em especial uma informação que salva vidas, né? Exato. Isso aí. E dentro desse escopo, né, aproveitando a audiência do Podcor também, para a gente agradecer os nossos voluntários, diante dessa necessidade que a gente tem de disseminar essa informação com maior efetividade, a gente também tem investido em materiais, em capacitações à distância, como a gente tem lá hospedado no ambiente da Guarda Municipal um curso online, né, de proteção e defesa civil, que a gente pode também estar formando turmas e, por exemplo, os voluntários hoje eles são formados dessa forma, né? Então é uma oportunidade que a gente tem também de expandir os horizontes desse conhecimento de proteção e defesa civil. Muito legal. Gente, a gente agradece demais a presença de vocês. Esse foi um episódio mega enriquecedor para a gente. Foi super esclarecedor também conhecer esse projeto, esse programa que, na verdade, acontece há 12 anos, né? Então, foi muito bom aprender um pouco mais. A gente aprendeu hoje também. Muito demais. Também desse Defesa Civil para a gente. Então, a gente agradece muito a presença de vocês dois aqui nesse episódio de hoje. A gente aqui agradece a dupla MM, sabia, Araújo? Maria e Maurício. A gente agradece ao Centro de Operações, ao Podcor. E eu já deixo até uma reflexão aqui, até para vocês corroborarem com as informações que a gente está passando, é convidar um professor da nossa rede municipal para que ele relate o que ele aprendeu com a gente e qual é a forma que ele consegue ministrar o que ele aprendeu para a gente, para as crianças, entendeu? Para os seus alunos. Deixa essa provocação aqui para a gente convidar o nosso secretário Renan Ferreirinha, convidar um professor aqui para estar presente com a gente e explicar um pouquinho o que a parte de lá, né, do balcão. Vocês ouviram a parte de cá, né? Defesa Civil. Vamos ouvir agora a parte de lá, que é a Secretaria de Educação. Até a segunda edição desse papo. Vai ser um prazer receber o pessoal da Secretaria de Educação e trazer exemplos, né, vivos de como, do efeito bacana do resultado do programa Defesa Civil nas escolas, né, o impacto prático na criançada. Bom, antes de a gente se despedir, qualquer emergência, o telefone está ali, ó, tá no peito do Rodrigo aqui do Araújo, ó, 199, para não esquecer,
Tem outro número para cadastro para receber o SMS, né? Isso, o SMS da Defesa Civil 40199, é só enviar seu CEP, né, para esse número. Tem o WhatsApp também da Defesa Civil, DDD é 61 2034 4611. Se cadastre também, que tem várias dicas de prevenção e orientações para mais de 10 tipos de acidentes. É importante. Se liga nos alertas da Defesa Civil, hein? É isso aí, para propagar a cultura de prevenção e de resiliência. Falando do COR, né? Você pode acessar aqui os conteúdos aqui, os outros episódios do PodCor no YouTube, né, no Operações Rio. Vai lá, Operações Rio, todas as nossas redes sociais, incluindo o YouTube. É só colocar Operações Rio que você acha tudo que a gente produz. E, claro, mantenha-se bem informado com as informações aqui da nossa cidade. Tem também o canal no WhatsApp, né? O aplicativo. O aplicativo cor.rio para você fazer o download aí no seu celular e se manter bem informado, ter acesso aí às informações do trânsito da cidade, a previsão do tempo do Alerta Rio. Mantenha-se informado para a gente tocar a nossa vida aqui na nossa cidade. Maria, prazer. Obrigada mais uma vez. Prazer receber Obrigado, vocês aqui. obrigado. Dupla MM, dupla MM. Até a próxima, Obrigado, gente. Até a próxima. Abraço, Tchau, tchau.